E aí pessoal, beleza? Esse é o Quadro Negro no canal para falar de matemática e negritude. E hoje eu vou provar esse seguinte exercício aqui. Todo grupo de ordem par tem um elemento de ordem 2. Esse é um exercício bem legalzinho. Dá para poder provar ele de um jeito muito rápido. Não é um argumento que eu diria que é tão simples, mas dá para provar ele rapidinho. E tem como você provar também utilizando o Teorema de Lagrange, mas a gente quer fugir disso, então vamos só fazer esse argumento para poder provar esse exercício. O argumento é o seguinte, então você tem um grupo G de ordem par, né? Então você tem um número par de elementos no seu grupo, e a gente vai fazer o seguinte truque, a gente vai pegar o G e decompor ele como uma união, você pega de G em G, de conjuntos da seguinte forma, G e G a menos 1. Por que a gente está fazendo isso? Porque se um elemento ele tem ordem 2, então G ao quadrado é igual a identidade, então G é igual a G a menos 1. Certo? Então, esse conjunto aqui, G e G a menos 1, ele tem que ter exatamente dois elementos. Se a ordem for diferente de 2, né? Porque se você pega dois elementos diferentes, você tem um elemento que a ordem dele é diferente dele mesmo, então esse conjunto aqui tem dois elementos necessariamente. Só que tem um caso que a gente já sabe onde isso não vale, que é o que? A identidade. A identidade ela tem ordem 1, né? Então E elevado a 1 é o próprio E. Só que ela também satisfaz essa relação, ou seja, se eu colocar o conjunto E é a menos 1, esse conjunto vai ter só o próprio E, porque a inversa do E é ele mesmo. Então, se eu tirar o E, eu vou colocar assim, G menos esse conjunto que só tem o E, ele tem que ser a união de G em G, com G diferente de G, G a menos 1. Aí, vamos olhar um pouco para o que a gente tem aqui. Desse lado, a gente tem um G, que a gente sabe que tem ordem par, menos um elemento. Então, esse cara aqui, esse conjunto aqui, ele necessariamente é um conjunto com uma quantidade ímpar de elementos. Certo? Só que desse lado aqui, eu estou agrupando esses caras aqui em conjuntos de 2 em 2. Então, eu estou pegando tudo isso que está aqui do outro lado, são caixinhas com dois elementos. Então, a união de todas essas caixinhas com dois elementos vai dar uma coisa que é par, obviamente, entendeu? Então, isso daqui do outro lado tem que ser par, o que é um absurdo, justamente porque de um lado a gente tem uma coisa de ordem ímpar e outra de uma coisa de ordem par. Qual que é o absurdo? Aqui, essa união aqui não vai ser par justamente porque vai ter algum elemento que também vai satisfazer essa condição de só ter nessa caixinha um único elemento. E isso significa que o G é igual a G menos 1 para esse elemento. Ou seja, se todos os elementos respeitassem a regra de que o G é diferente do G a menos 1, aqui nesse lado direito eu teria uma quantidade par de elementos, porque vai ser as caixinhas de tamanho 2, só tem dois elementos, e eu faço a união delas. Mas aqui é ímpar, né? Então isso dá uma contradição. A contradição é justamente essa. É um argumento bonitinho, e dá para poder provar outras coisas utilizando uma coisa parecida. E é isso que eu queria colocar. Tem um vídeo no canal falando de um exercício que tem uma ideia parecida com esse também. Há alguns 2 ou 3 vídeos atrás. Dê uma olhada, porque se vocês olharem esse, vocês vão ver que a lógica é parecida, que é de pegar o seu grupo e decompor ele em caixinhas, né, com uma determinada ordem, e essa ordem ela tem que satisfazer alguma coisa interessante. Então guardem essa ideia, porque ela pode ser útil também para outros contextos. Beleza? Brigadão, valeu!